Bom, pessoal, então para finalizar, nós vamos ver as demais classificações das cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos, né? A gente vai classificar ela como uma cadeia carbônica normal ou como uma cadeia carbônica ramificada. O que seria essa ramificação que a gente chama, né? A ramificação corresponde a um carbono, né, ou a alguns carbonos que saem do que a gente chama de continuidade normal da cadeia. Por exemplo, observe essa cadeia aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de cadeia principal, ela tem uma certa continuidade. Então, essa aqui é a continuidade da cadeia. Estão vendo que esse CH3 aqui, ó, lembrando que cada uma das pontas tem um átomo de carbono, né? Então aqui tem carbono, carbono, carbono. Esse CH3 aqui, ele saiu dessa continuidade. Então, esse CH3 aqui é chamado de ramificação. Se apresenta essa ramificação, a gente fala que a cadeia é uma cadeia ramificada. Observe esse outro caso aqui. Aqui estão os carbonos representados, né? Em cada ponto tem um átomo de carbono. Então, aqui é uma continuidade normal da cadeia, né? Aqui a gente tem duas ramificações. Então, aqui são as chamadas ramificações. Elas estão fora dessa continuidade. Então, aqui são as ramificações da cadeia. Então, isso também é chamado, por isso que é chamado de cadeia ramificada. Já na cadeia normal, eu não tenho, tá vendo aqui, ó? Então, aqui estão os carbonos, eles estão numa determinada continuidade. Eu não tenho uma continuidade para outros lados. Então, é a cadeia normal. Aqui eu tenho os carbonos, cada carbono em uma ponta. Aqui eu tenho os átomos de carbonos nessa mesma continuidade. Lembrando que a gente vai olhar somente átomos de carbono. Esse aqui é um átomo de oxigênio com hidrogênio. Então, esse aqui não é classificado como uma ramificação. Então, esse aqui também é uma cadeia normal. As cadeias podem ser classificadas também quanto ao tipo de átomo. A gente chama de cadeia homogênea ou como cadeia heterogênea. Esses termos parecem um pouco com aqueles de soluções homogêneas e heterogêneas, mas eles não têm nada a ver, não. Eles são associados a si no meio de uma sequência de carbonos ligados. Eu tenho um átomo diferente ou se eu não tenho um átomo diferente. Esse átomo diferente é chamado de heteroátomo. Então, átomo diferente, hétero é diferente, né? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que esteja entre os carbonos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a continuidade da cadeia. Aqui eu tenho um oxigênio. O oxigênio ele está ligado entre carbonos. Aqui eu tenho dois carbonos. Então, esse oxigênio aqui, ele atua como um heteroátomo. Se eu tenho um átomo, no caso aqui é o oxigênio, que está entre carbonos, a gente vai falar que essa cadeia é heterogênea. Aqui eu tenho um nitrogênio que está ligado no meio dos carbonos. Então, esse nitrogênio, ele é chamado de heteroátomo. Então, essa cadeia aqui é heterogênea. Nesse caso aqui, o oxigênio ele não está no meio de carbonos. Então, ele não é classificado como um heteroátomo. Então, se não tivesse essa parte aqui, ó, essa cadeia aqui, ela não seria uma cadeia heterogênea. Já nas cadeias homogêneas, eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos. Aqui eu tenho os carbonos, né? Os carbonos estão ligados aqui. Eu não tenho nenhum átomo diferente. Então, ela é classificada como uma cadeia homogênea. Aqui eu tenho, em cada uma das pontas, eu tenho um átomo de carbono ligado. Aqui eu também tenho um átomo de carbono ligado. E esse OH aqui, ó, ele não está no meio de carbonos. Então, ela não é classificada como uma cadeia heterogênea. É classificada como uma cadeia homogênea. Das cadeias homogêneas ou heterogêneas, se elas forem cadeias fechadas, igual lembra, isso aqui é uma cadeia fechada. Ela está formando uma figura geométrica. Ela é chamada de uma cadeia, se ela for homogênea, de homocíclica ou homocíclico.
Por quê? Porque é um ciclo, né, uma cadeia fechada e homogênea. Então ela é cíclica, porque ela é fechada, homogênea porque ela não tem heteroátomo, ou seja, ela não tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então ela é homocíclica. Se ela for uma cadeia fechada e tiver um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela vai ser chamada de heterocíclica. Aqui a gente tem exemplo de uma substância química que eu gostaria que vocês adivinhassem que substância química é essa. É uma substância química que está sendo muito falada ultimamente. Deve ter aí uns 2 meses, mais ou menos, que se fala muito nessa substância aqui. E eu gostaria que vocês colocassem aí, mandassem para mim. Vamos ver quem é que vai adivinhar que substância química é essa aqui. Vamos verificar a classificação dessa substância. Primeiro, né, é uma substância, é um composto orgânico, né? A gente vê porque tem átomos de carbono, hidrogênio, tem a forma das cadeias. Em cada ponta a gente tem um átomo de carbono, então tem átomos de carbono aqui, né? Temos os átomos de carbono. A gente pode encontrar a fórmula molecular desse composto, né? Através da soma do número de átomos de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio que vai existir nesse composto. Então aqui, por exemplo, vamos achar a fórmula molecular dele. Quantos carbonos que eu tenho? C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então ele é um C18, ou seja, uma molécula que tem 18 carbonos. Vamos contar agora o número de hidrogênios. Lembra que a gente coloca carbono, hidrogênio e os demais elementos na ordem alfabética. Lembrando, carbono faz 4 ligações químicas. Então esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Não preciso colocar hidrogênio nele. Nesse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse, 1, 2, 3, já está fazendo 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Esse, 1, 2, 3. Então aqui vai ter uma quarta ligação com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Aqui, 1, 2, 3. Vai ter uma quarta aqui, que é o hidrogênio. 1, 2. Está faltando 2 hidrogênios. Um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Esse aqui, 1, 2 ligações. Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esse, 1, 2 ligações. Um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esse, 2 ligações também. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Esse, 2 ligações. Um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. E nessas pontas aqui, cada uma vai fazer mais 3 hidrogênios. Então, vamos ter mais 3 ligações químicas em cada uma dessas aqui. 3 aqui e mais 3 aqui. Então, vamos contar agora o número de hidrogênios que a gente tem nessa fórmula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueçam desse hidrogênio que está aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, nessa molécula eu tenho 26 hidrogênios. Então tá aqui, ó. C18H26. Agora eu vou colocar na ordem alfabética, né? Que vem o cloro. Cl. Quantos cloros que eu tenho? Cl. Só um cloro. Eu não preciso colocar um, então fica C18H26Cl. O elemento que está faltando agora é o nitrogênio. Então, Cl1. Quantos nitrogênios que eu tenho?
um nitrogênio aqui, 2 nitrogênios aqui, 3 nitrogênios aqui. Então essa aqui é a fórmula molecular dessa substância aqui, que eu quero que vocês adivinhem qual que é e mande para mim, vou ver quem é que vai acertar. C18H26Cln3. Outras coisas que a gente pode tirar dessa substância aqui. Olhando a sua fórmula estrutural, a gente consegue fazer algumas classificações em sua cadeia. Por exemplo, é uma cadeia onde você tem uma cadeia insaturada. Por que ela é uma cadeia insaturada? Porque eu tenho vários átomos de carbono insaturados. Então aqui eu tenho carbono insaturado, aqui eu tenho carbono insaturado, e aqui eu tenho vários átomos de carbono insaturado. Então ela é uma cadeia insaturada. Os carbonos, eu tenho carbonos que fazem ligações duplas. Então são carbonos insaturados. No caso aqui, as ligações duplas, eu vou ter vários carbonos do tipo sp2. Por que eu tenho carbonos do tipo sp2? Porque eu tenho carbonos que fazem ligações duplas. Além de carbonos do tipo sp2, eu tenho carbono do tipo sp3? Tenho. Esses carbonos que fazem 3 ligações simples são carbonos do tipo sp3. Ou seja, carbonos que fazem apenas ligações simples. Eu tenho vários deles aqui também. É uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea? Se eu for olhar, eu vou ter que olhar se ela tem heteroátomo ou se ela não tem heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo é um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos. Então, olha só, eu tenho o nitrogênio. O nitrogênio aqui, ele está ligado de um lado com carbono, do outro lado com carbono. Eu tenho outro nitrogênio aqui, ó, que está ligado com carbono e do outro lado com outro carbono. Aqui, mais um nitrogênio ligado com carbono no meio de carbonos. Então, esses hidrogênios aqui são chamados de heteroátomos. Se eu tenho heteroátomos, a cadeia é chamada de heterogênea. Por quê? Porque eu tenho a presença de heteroátomos. É uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? Eu tenho que identificar a diferença de continuidade. Então, se eu olhar para a cadeia, se eu pegar só um pedacinho da cadeia, eu vejo que há diferença de continuidade. Se eu pegar só esse pedacinho aqui assim, ó, só desse pedacinho já dá para saber, ó. Aqui eu tenho uma diferença na continuidade. Essa diferença da continuidade é chamada de ramificação. Se eu tenho uma ramificação, a cadeia é chamada de ramificada. Isso é uma cadeia fechada ou é uma cadeia aberta? Observem que eu tenho ciclos. Eu tenho aqui, ó, representação de uma cadeia fechada. Aqui, ó, aqui eu tenho a parte fechada da molécula. Então, isso aqui é uma cadeia fechada. Ela até tem uma parte aberta. Aqui, ó, uma parte aberta. Mas, se na questão falar cadeia fechada ou cadeia aberta, cadeia fechada. Ou, no máximo, eu posso falar que é uma cadeia mista. Então, o que seria uma cadeia mista? É onde eu tenho parte da cadeia é fechada e parte da cadeia é aberta. Essa parte da cadeia aqui é fechada, essa parte aqui da cadeia é aberta. Isso a gente chama de cadeia mista. Se tiver a palavra mista, você pode falar cadeia é mista. Mas se tiver apenas a palavra cadeia é fechada, você vai colocar que a cadeia é fechada. Esse composto é um composto aromático ou é um composto não aromático? Eu só esqueci de falar que um composto é aromático, não necessariamente ele tem aroma. No caso aqui, ser aromático não está associado a aroma. Aromático é você ter ou não o anel aromático. Então, aromático, a substância, para ser classificada como aromática, ela vai ter que possuir o anel aromático.
existem substâncias químicas que não apresentam o anel aromático e apresentam aromas. E existem substâncias químicas que apresentam o anel aromático e que não possuem aroma. Então, não necessariamente ter o anel aromático ou a cadeia ser aromática significa que o composto tem cheiro, especificamente. Isso é uma dúvida muito comum, não se preocupe. O que eu vou olhar aqui é se ela tem esse anel aromático ou não. Tá vendo aqui, ó? Ela tem um anel aromático, então ela é chamada de cadeia aromática. Então, isso aqui é uma cadeia aromática porque ela possui cadeia aromático. É isso aí. Então ficou aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessas aulas. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Me mandem mais dúvidas que eu vou trabalhar em cima delas. Eu vou trabalhar as questões depois e vou mandar o vídeo para vocês. E fico aguardando aí quem vai descobrir que substância química é essa. Um abraço aí e até mais.